80 anos atrás, esse evento tomou o mundo de surpresa por completo. Iniciou a era atômica e extinguiu quase que literalmente uma cidade inteira do mapa. Esse foi o famoso bombardeio atômico de Hiroshima, no Japão. Um evento que iniciou a última fase, literalmente a última fase da Segunda Guerra Mundial, e que hoje a gente vai conhecer minuto a minuto como foi que tudo aquilo aconteceu. Então, fica ligado aí para descobrir com a Sala de Guerra. Eu vou começar falando para você sobre a nossa Missão Átomo 2025, que vai marcar os 80 anos do Projeto Manhattan. A gente está partindo em outubro desse ano, começando pelo Smithsonian Air and Space lá em Washington, onde você vai poder ver de pertinho o B-29 Enola Gay, protagonista dos eventos que a gente vai discutir aqui hoje, hein? Depois disso, eu te levo lá para o Novo México, onde a gente vai passear em Los Alamos, o local onde a bomba atômica foi construída, e você vai conhecer a casa de Robert Oppenheimer. Vamos também visitar o local de testes Trinity, o marco zero da primeira bomba atômica, que está bem no meio de uma área militar e só abre uma única vez por ano para turistas, e só a Sala de Guerra vai poder te levar lá para dentro. Mas eu deixei o melhor por último e olha só, a gente vai fazer um voo épico e histórico num verdadeiro Boeing B-29 Super Fortress. Se você não quer ficar fora dessa, acessa aqui, missãoatomo2025.com.br ou então lê o QR Code que tá na tela para você saber todos os detalhes e chamar lá um dos nossos agentes, porque eles vão te oferecer as melhores condições possíveis para você realizar esse sonho, hein? Eu vou ser o seu guia e te espero lá. Bom, nós já temos um vídeo super completo de mais de 2 horas sobre esse evento aqui, detalhando todos os detalhes dele. Esse aqui é o famoso Trinity Test, ou Teste Trinity, a primeira explosão atômica da história. Isso aqui ocorreu no dia 16 de julho de 1945. E além desse evento aqui, o dia 16 de julho de 1945 também foi muito importante, porque foi o primeiro dia da Conferência de Potsdam, lá na Alemanha, onde o presidente Harry Truman queria chegar com todas as cartas na mão e justamente poder falar com Stalin de mano a mano ali, tendo uma bomba atômica no seu arsenal. Além disso, no dia 16 de julho, ocorreu também um embarque lá na Califórnia, a bordo do cruzador pesado USS Indianapolis, da bomba atômica de urânio-235, a famosa Little Boy, que seria lançada sobre Hiroshima. Todos esses eventos aconteceram simultaneamente no dia 16 de julho de 1945. Apenas 4 dias depois disso, no dia 20 de julho de 1945, o grupo composto 509, a única unidade atômica do planeta, que já se encontrava lá em Tinian, nas Ilhas Marianas, começou a realizar missões sobre o Japão. Essas missões carregavam bombas Pumpkin, ou bombas de simulacro, com a mesma forma, peso e todas as características iguais às bombas Little Boy e Fat Man. 3 dias depois disso, em 23 de julho, o Departamento de Guerra envia para o presidente Truman a lista final com os alvos aprovados para os lançamentos de bombas atômicas no Japão. O presidente, então, aprova esses alvos e no dia 25 de julho, o chefe de Estado-Maior do Exército, então, dá a luz verde, aprovando que as missões sejam realizadas. Mais um dia à frente, em 26 de julho, lá em Potsdam, na Alemanha, a conferência entre os 3 grandes é encerrada com a Declaração de Potsdam. Essa declaração demanda do Japão a rendição incondicional e imediata, ou então que o país enfrente a obliteração total. Em nenhum momento se usa o termo bomba atômica, mas se usa o termo obliteração total, justamente para fazer os japoneses ficarem bastante cientes que o futuro deles, caso não se rendam, seria bastante tenebroso. No dia 29 de julho, o governo japonês publicamente rejeita a Declaração de Potsdam, dizendo que aquela declaração é simplesmente uma ameaça vazia, que nada de novo foi apresentado por ela. E nesse mesmo dia, parte dos Estados Unidos, a bordo de um avião C-54 quadrimotor de transporte, uma dessas caixinhas aqui dessa imagem. Essa caixinha, a famosa caixinha de magnésio, contém os 2 hemisférios de plutônio-239 que vão formar a ogiva da bomba Fat Man de Nagasaki.
A bordo desse mesmo avião também estão 6 anéis de urânio enriquecido que também vão compor a ogiva da Little Boy. E uma foto como essa aqui, né, nos faz parar para contemplar, né, como que uma caixinha tão pequenininha dessa tem o poder de destruir toda uma cidade. Esse que está segurando a caixinha é o físico Harold Agnew, membro do Projeto Manhattan e também do Projeto Alberta, que são os cientistas que foram para o Pacífico montar as bombas atômicas lá nas Marianas e que posteriormente foi diretor do laboratório de Los Alamos. Essa imagem em particular me faz ficar pensando muito no poder da Big Science, ou grande ciência, que é um tipo de ciência associada aos interesses do Estado, que foi criada nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. 2 dias depois, em 31 de julho de 1945, a Little Boy, a primeira das 2 bombas atômicas, fica pronta lá em Tinian. Já se encontra completamente montada, esperando apenas o embarque na aeronave. Uma vez que o Japão tinha rejeitado a Declaração de Potsdam, com a primeira bomba atômica já pronta para lançamento, a missão já tinha luz verde para acontecer. Mas aconteceu ao contrário disso no dia 1º de agosto, uma emergência meteorológica sobre o Japão. Um tufão se aproximou do país e acabou suspendendo todas as operações aéreas ao redor do arquipélago japonês por diversos dias. Então, tudo que os americanos nas Marianas puderam fazer foi simplesmente esperar. E essa foto aqui parece mostrar justamente isso, né? 4 militares americanos sentados esperando. Quem são esses 4 militares aqui? Primeiro você tem o almirante Purnell aqui, ó, o representante do Pentágono junto das bombas atômicas, o general Thomas Farrell, que era o vice-comandante do general Groves, ou seja, ele era o vice-diretor militar do Projeto Manhattan. Aqui o coronel Paul Tibbets, comandante do grupo composto 509. E aqui o capitão da marinha Dick Parsons, que havia sido o chefe da divisão de armamentos do Projeto Manhattan. E sendo ele o principal responsável pela criação das armas que levariam as ogivas atômicas, Parsons decidiu ir a bordo da primeira aeronave que lançaria uma bomba atômica para ele mesmo ser o weaponeer ou armeiro do primeiro dispositivo atômico, para garantir que nada desse errado. No dia 2 de agosto de 1945, 2 B-29 chegam às Marianas carregando os 2 invólucros de bombas Fat Man, conhecidos como F-31 e F-32. Esses 2 invólucros, então, são preparados para uso prático, são armados com os componentes nucleares do seu núcleo e ficam prontos para serem usados contra um alvo no Japão. Então, para matar a curiosidade de todo mundo, existia sim uma terceira bomba atômica em Tinian quando a guerra acabou. Porém, não havia um núcleo para fazer essa terceira bomba atômica ser funcional de verdade. Naquele mesmo dia, 2 de agosto, Paul Tibbets e o seu bombardeador Thomas Farby pegaram uma aeronave e foram até a ilha de Guam, onde ficava o quartel-general do comandante da 20ª Força Aérea, General Curtis LeMay. Os dois vão discutir com LeMay os arranjos finais para a primeira missão atômica. E Tibbets então pergunta a LeMay qual das cidades na lista de alvos seria a primeira atacada. E LeMay confirma: vai ser Hiroshima. LeMay então vira-se para Thomas Farby, o bombardeador da primeira missão atômica, e pergunta para ele: nessa cidade, qual vai ser o seu alvo? Qual que seria o marco terrestre que ele usaria para fazer o lançamento da bomba? Farby então vai até um grande mapa de Hiroshima que está pregado na parede e coloca o dedo numa ponte em forma de T bem no centro da cidade. Esta é a ponte Aioi. E ao ver a escolha de Farby, LeMay então a aprova de imediato. Na manhã do dia 5 de agosto, com o tufão já dissipado sobre as ilhas japonesas, Paul Tibbets então ordena que a aeronave número 82 do seu grupo composto seja batizada de Enola Gay. Essa era uma homenagem direta à sua mãe, Enola Gay Tibbets, que era uma pessoa pela qual Paul Tibbets tinha muito carinho. A mãe dele foi a pessoa que sempre o incentivou em sua intenção de se tornar um piloto, né? Pagava as horas de voo dele, então por isso ele tinha esse sentimento de gratidão muito profunda à sua mãe. Mas quem não gostou nada disso aí foi o comandante da aeronave, o capitão Robert Lewis, que foi pego completamente de surpresa quando viu sua aeronave estampada em letras garrafais com o nome da mãe do coronel. Além de rebatizar a aeronave, Paul Tibbets também tomou a decisão de comandá-la naquela missão.
visto que ele era o comandante do grupamento, né, e não tinha uma aeronave própria. Então o que Tibbets fez foi desalojar da tripulação o copiloto original, colocando o seu comandante, Robert Lewis, que eu falei para vocês aqui, na posição de copiloto. Ao lado de Tibbets e Lewis nessa foto aqui também estão Dutch Van Kirk, o navegador do Enola Gay, e também Thomas Farby, o bombardeador, o homem que literalmente apertou o botão que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima. Quanto mais eu estudo o projeto Manhattan e também os bombardeios atômicos, eu percebo a quantidade de passos cuidadosos que os americanos tomaram para a execução desse tipo de missão. Porque ali realmente era tudo muito novo e era muito difícil de descobrir o que é que poderia realmente gerar uma falha catastrófica. Então se pensou muito na segurança para diminuir a intensidade dos danos que qualquer tipo de problema pudesse causar. Esse mesmo tipo de precaução é muito valioso também para as nossas próprias vidas, porque quando a gente fala do nosso futuro, a gente tem que levar em consideração que as próximas décadas aí pintam um cenário bastante incerto, não é verdade? E se você acompanha qualquer canal de finanças, vai perceber que todos eles concordam que diversificar patrimônio é uma estratégia muito boa. Eu mesmo comecei a diversificar o meu patrimônio há alguns anos e eu confesso que eu demorei para começar a fazer isso, porque eu tinha muito receio de entrar em alguma coisa que eu não conhecia direito. E é por isso que eu estou muito feliz em apresentar para você o nosso novo parceiro, que foi escolhido de forma muito cuidadosa, o MB, ou Mercado Bitcoin. Você pode até não conhecer, mas a MB é a plataforma líder na América Latina em investimentos digitais. Eles têm mais de 4 milhões de clientes e eu aqui sou um deles. MB é referenciada pela CVM, pela Receita Federal, pelo Banco Central, todas essas plataformas governamentais. Então fica tranquilo, porque eles são uma plataforma séria e de confiança. Apesar do nome Mercado Bitcoin, a MB é muito mais do que Bitcoin, tá? Mas falando de Bitcoin, eu comecei a investir nessa criptomoeda em 2017 e foi um dos investimentos mais vantajosos que eu já fiz na vida. Basta você dar uma olhada nesse gráfico do Bitcoin aqui desde o começo e ver como ele realmente flutua bastante, como qualquer um desses investimentos de renda variável que a gente faz, mas ao longo do tempo a tendência dele é sempre ir para cima. E perceba lá que nesse exato momento ele está muito próximo de romper sua máxima histórica. Mas como eu te falei, além de criptomoedas, você pode investir numa infinidade de outros modelos, como fundos, startups e até renda fixa digital. Abrir a conta no MB é muito fácil, leva 5 minutos e é de graça. E eu sei que o primeiro passo é sempre o mais difícil, tá? Então a MB está te dando um incentivo. Se você investir só R$50 em qualquer um desses modelos de investimento digital, em até 7 dias, ela vai te dar de volta mais R$25 na sua carteira lá na MB para você investir da forma como você quiser. É vantagem ou não é? Essa promoção só é válida para aqueles novos clientes que ainda não abriram sua conta na MB e ela só vale por tempo limitado, então corre lá. Você pode acessar a MB pelo link que está na descrição ou então lendo o QR Code que está na tela. Então comece hoje mesmo a diversificar seu patrimônio e pensar no seu futuro. À meia-noite de 6 de agosto de 1945, Paul Tibbets então reuniu suas tripulações, sim, tripulações, porque a missão não foi composta só pelo Enola Gay. Haviam outros 3 B-29 meteorológicos, cada um deles deveria voar sobre uma das 3 cidades designadas como alvo, sendo que a primeira era Hiroshima, a segunda Kokura e a terceira Nagasaki. E também haviam outros 2 B-29 que voariam junto com o Enola Gay. Um B-29 de instrumentação científica e outro com câmeras fotográficas. Um 7º B-29 também integraria a missão. Esse avião seria um avião de reserva do avião da bomba atômica, que ficaria estacionado na ilha de Iwo Jima, a meio caminho até o Japão, e somente seria usado caso o avião que carregava a bomba, o Enola Gay, tivesse algum problema mecânico. Às 1h37 da manhã, os 3 B-29 meteorológicos, incluindo o Straight Flush, que voaria sobre Hiroshima, o Jabbit 3, que voaria sobre Kokura, e o Full House, que voaria sobre Nagasaki, decolaram rumo a essas cidades para fazer o reporte meteorológico.
Poucos minutos depois disso, a 1h51 da manhã, o B-29 Big Stink decolou rumo a Iwo Jima. Esse avião é o que eu falei para vocês que seria o substituto do Enola Gay caso algum problema técnico acontecesse com o primeiro avião. Às 2h20 da manhã, Paul Tibbets e a tripulação do Enola Gay tiram a última foto diante da fuselagem do avião e poucos minutos depois, já com todos na cabine, os motores do avião são ligados. O Enola Gay, então, vai para a cabeceira da pista norte de Tinian. Então, às 2h45 da manhã daquele dia, Paul Tibbets dá potência máxima aos 4 motores e o Enola Gay, bastante sobrecarregado, vai usar todo o comprimento da pista norte de Tinian e decolar já no finalzinho dela. 2 minutos depois disso, decolam o The Great Artist e o Necessary Evil, os 2 aviões que vão acompanhar o Enola Gay. Às 3 horas da manhã, Dick Parsons dá um tapinha no ombro de Paul Tibbets e indica para ele que ele vai lá para o porão de bombas começar a armar a Little Boy. Acompanhado do oficial de eletrônica Morris Jepson, Parsons então ingressa no compartimento de bombas e insere a pólvora e também os detonadores na Little Boy. A partir desse ponto, todos os componentes do acionamento da bomba atômica já estão na própria bomba, e ela está apenas com os plugs de segurança inseridos nela, impedindo qualquer detonação acidental. Às 6 da manhã daquele dia, voando a 3.000 metros de altitude, ou seja, sem necessidade de pressurização, os 3 B-29 passam sobre a ilha de Iwo Jima. Então, o Big Stink, que está lá na pista, sabe que não vai precisar de agir naquele dia. Às 7h15 da manhã, já bastante mais próximo do Japão, Morris Jepson volta para o compartimento de bombas e retira os plugs de segurança, inserindo plugs de armamento nas bombas. Então, a partir desse momento, a Little Boy está viva e pronta para ser usada. 15 minutos depois, 7h30 da manhã, já bem mais próximo ainda, Tibbets finalmente anuncia para a tripulação pelo rádio que eles estão carregando uma bomba atômica. Isso para você ter ideia do secretismo que ainda envolvia as operações. Dentro do avião, somente 4 ou 5 homens sabiam da real natureza da arma. O resto ignorava por completo. É a partir desse momento aí, então, que Tibbets também pressuriza o avião e sobe para 10.000 metros. E a partir desse momento, todo mundo coloca os seus óculos de proteção aqui na testa e também veste os seus coletes à prova de estilhaços. 8h09 da manhã, os 3 aviões meteorológicos começam a sobrevoar as 3 cidades-alvo. E às 8h24 da manhã, o avião que sobrevoou Hiroshima, o Straight Flush, envia por rádio para o Enola Gay a seguinte mensagem: tempo claro com apenas 3/10 de cobertura de nuvens em qualquer nível. Recomendamos alvo primário. Lá no Enola Gay, Paul Tibbets então confirma dizendo: vamos para Hiroshima. E aí o seu operador de rádio envia uma mensagem para o oficial de segurança da unidade que está lá em Iwo Jima, simplesmente com a palavra primário. Às 9h05 da manhã, o navegador Dutch Van Kirk anuncia para a tripulação que faltam 10 minutos para o alvo. Então, olhando para fora através do nariz envidraçado do Enola Gay, a tripulação vê Hiroshima pela primeira vez lá no horizonte. Nesse momento, eles estão voando a 9.440 metros de altitude a 320 km por hora e veem a cidade com completa clareza, sem nenhum tipo de impedimento visual no seu caminho. Lá embaixo, a população da cidade está levando a vida numa manhã completamente normal. Os estudantes do sexo masculino estão trabalhando na indústria armamentista e as estudantes do sexo feminino estão ajudando a demolir algumas casas para abrir os famosos corredores de fogo, que ajudam a conter os incêndios de bombardeios incendiários que o Japão vinha sofrendo constantemente. Às 9h12 da manhã, Paul Tibbets entrega o controle da aeronave ao seu bombardeador Thomas Fairby. Fairby, então, assume o comando da aeronave, pilotando-a através da mira de bombardeio Norden. Aliás, um dispositivo bastante complexo que, se você quiser conhecer em detalhes, assiste o nosso vídeo aqui sobre a máfia dos bombardeiros, bem depois de terminar esse. Enquanto está todo mundo colocando seus óculos, Fairby está de olho colado na mira de bombardeio Norden e, através dela, ele vê aparecer diante de si a ponte em formato de T, a ponte Aioi. A partir desse momento, então, ele aperta o botão
que inicia a sequência de 60 segundos para o lançamento automático da bomba atômica. Importante eu ressaltar que todo esse horário que eu estou usando é o horário das Marianas. E o horário local de Hiroshima, o horário japonês, era 1 hora a menos. Então a gente está falando de 8 horas, 14 minutos e 17 segundos daquela manhã. E apesar do timer ter sido setado para 60 segundos, a bomba atômica é lançada às 9 horas, 15 minutos e 15 segundos daquela manhã. E com o alívio daquele peso, o Enola Gay salta imediatamente para cima 10 metros no ar. Farby ainda consegue observar a bomba chacoalhando bastante no ar antes dela se estabilizar e descer numa trajetória bastante retilínea. Imediatamente, Paul Tibbets puxa uma curva bastante fechada de 155 graus para baixo e para a direita, retirando o Enola Gay de cima da cidade e levando-o para longe do alvo. A bomba continua em sua trajetória de queda até que 44 segundos depois ela atinge uma altitude de 600 metros em relação ao solo e automaticamente seu dispositivo é acionado, resultando na detonação. Às 9 horas 16 minutos e 2 segundos daquela manhã, então, ocorre a detonação da Little Boy acima de Hiroshima. A detonação ocorreu acima de uma clínica médica a apenas 200 metros do alvo original e causou instantaneamente o irrompimento de uma luz muitas vezes mais brilhante que o próprio Sol. A radiação de nêutrons e raios gama afetou tudo ao seu redor, incluindo, claro, os seres vivos, e foi a grande responsável pelos danos à saúde de milhares de pessoas décadas após o evento. A luz e os cerca de 260 mil graus Celsius da primeira fração de segundos posterior à detonação foi a responsável por vaporizar, literalmente transformar em vapor todas as pessoas na zona imediata da explosão, resultando em sombras no chão que podem ser vistas inclusive nos dias de hoje. A essa intensidade luminosa seguiu-se a imensa bola de fogo que consumiu todo o centro de Hiroshima. E cerca de 1 segundo após a detonação, essa bola de fogo atingiu o seu diâmetro máximo de 274 metros. A onda de choque resultante da explosão alcança 11.500 km por hora, varrendo toda Hiroshima da face da Terra. Logo após atingir o seu tamanho máximo, a bola de fogo começa a se contrair e a temperatura é reduzida para 2.177 graus Celsius. E é justamente nesse momento que começa a se formar a famosa nuvem de cogumelo. Instrumentos para aferir a pressão atmosférica que foram lançados do B-29 de instrumentação científica registraram que a explosão sobre Hiroshima foi o equivalente a 15 quilotons. Já a 18 quilômetros do alvo, Enola Gay é atingido por 3 ondas de choque em sequência que chacoalham toda a aeronave, mas não causam danos muito grandes à sua estrutura. Paul Tibbets mais tarde relatou que enquanto o avião estava sendo atingido pelas ondas de choque, ele sentiu um gosto estranho na boca, um gosto metálico, como quando você encosta a língua num talher de metal. E nesse momento, o único tripulante que estava voltado para a explosão era Bob Caron, o artilheiro de ré do Enola Gay, que foi o único homem no avião que viu a detonação e também o cogumelo se formando em seguida. Quando as coisas se estabilizaram, Paul Tibbets deu mais uma meia volta na aeronave e circulou Hiroshima por 3 vezes para poder aferir os danos da explosão. E ao final da 3ª volta, ele então colocou o avião em curso para as Marianas. E somente quando eles estavam já a 600 quilômetros de Hiroshima foi que Bob Caron, sentado lá no posto do artilheiro de ré, disse que não conseguia mais ver a nuvem de cogumelo. Às 10h55 da manhã, os americanos interceptaram uma mensagem japonesa vinda da região de Hiroshima, dizendo que os americanos haviam testado sobre a cidade um novo tipo de arma que eles não sabiam a natureza, mas que poderia ser de magnésio, devido ao brilho muito intenso que resultou da explosão. E às 11 da manhã, uma outra mensagem, desta vez do Ministério do Exército, dizia que os americanos haviam testado a nova arma que eles já estavam esperando que fosse testada, mas nunca foram claros sobre a natureza dessa arma. E às 14h58 daquela tarde de 6 de agosto de 1945, o Enola Gay pousou de volta na ilha de Tinian,
nas Ilhas Marianas, após 12 horas e 13 minutos de voo. Paul Tibbets e tripulação foram recebidos pelo comandante da 20ª Força Aérea, General Curtis LeMay, e também pelo comandante das Forças Aéreas do Pacífico, General Carl Spaatz. Paul Tibbets foi condecorado com a Distinguished Service Cross, segunda maior condecoração norte-americana por bravura em combate, assim que desceu da aeronave. A missão de Hiroshima ocorreu exatamente como havia sido planejada. Nada saiu do plano de Tibbets e a arma funcionou assim como devia. Mas a resposta dos japoneses continuou com completo silêncio. Não houve o pedido de rendição que todo mundo estava esperando. Então, mais uma vez, uma luz verde foi dada para uma segunda missão atômica, que seria realizada agora 3 dias depois. E ao contrário dessa primeira missão, que foi exemplar, o bombardeio de Nagasaki encontrou diversas dificuldades. Mas isso aí você fica sabendo no nosso próximo vídeo. Gostou dessa história aí? Então que tal vir com a gente na Missão Átomo? Mais uma vez, eu vou deixar aqui o link para você clicar e o QR Code para você ler, se você quer ter essa oportunidade única de, nos 80 anos do fim da Segunda Guerra, nos 80 anos dos bombardeios atômicos, você estar presente no local onde a primeira explosão atômica aconteceu, conhecer de pertinho o B-29 Enola Gay e fazer um voo, fazer um voo num Boeing B-29. Não perde essa, vem com a gente, clica aqui, lê aqui para poder participar da Missão Átomo 2025 da Sala de Guerra. Te espero lá. Agora me diz, você aí já conhecia a missão de bombardeio de Hiroshima nesses detalhes? Conta pra gente aqui nos comentários. Como sempre, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, mas também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.